coincide esta vossa conferência com o início do ano judicial. E é uma boa ocasião para haver uma reflexão serena acerca da justiça, tal como ela se encontra hoje em Portugal e como ela pode vir a afirmar-se no futuro próximo. A primeira palavra destina-se a agradecer e a louvar a reflexão de hoje, que corresponde, como se lembrará, Sra. Presidente, a um desafio formulado há 2 meses a esta associação de tomar iniciativas como esta, debatendo e refletindo acerca da justiça em Portugal. Mas queria, de forma mais ampla, saudar a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, cujo labor bem conheço, uma vez que fui participante enquanto cidadão e professor de Direito de várias das suas realizações, já lá vão 20 anos, 15 anos, 10 anos. É importante que uma magistratura que, por sua própria natureza, não é propícia à estruturação hierárquica ou à expressão corporativa, tenha um lugar geométrico associativo de encontro e de comunhão de preocupações estatutárias. E é duplamente importante e estimulante que esse lugar se abra a outros protagonistas políticos, como aconteceu esta manhã, ou sociais e económicas, em debates acerca da justiça que queremos para Portugal. Uma segunda palavra destina-se a anotar com preocupação o modo imperfeito como as questões da justiça são apercebidas muitas vezes pelo cidadão comum. Ele é muito sensível aos casos mais mediáticos do momento, mas escapam-lhe por falta de informação problemas de estrutura, questões de fundo, que dão menos de falar, são menos visíveis ou menos apontadas, mas nem por isso deixam de ser extremamente relevantes, para não dizer cruciais. Indo das temáticas cíveis clássicas às laborais, às económicas, às financeiras, incluindo as tributárias, às administrativas. Crescentemente exigente para com a justiça, em tempo e modo, esse cidadão comum raras vezes depara com explicações, com esclarecimentos correspondentes a uma pedagogia informativa e formativa, cuja omissão é uma das peças antigas do nosso sistema judicial democrático. É certo que, por vezes, se pensa que a ausência de estruturas ou de práticas ajustadas a essa função pedagógica pode ser compensada por meios informais que satisfaçam os anseios constantes da comunicação social, ou por testemunhos personalizados de intervenientes sujeitos a maior curiosidade ou pressão cívica ou mediática. O risco dessa suplência é duplo. Por um lado, o de adiar soluções orgânicas, sistemáticas e mais preparadas. Depois, o de acreditar que magistraturas ou magistrados podem, sem custos a prazo, ombrear na arena pública com personagens ou instituições políticas, económicas e sociais cujo modus atuandi passa necessariamente pela crónica exposição à opinião pública. Uma última palavra, que verdadeiramente é talvez a mais importante, para retomar o apelo que formulei na sessão solene de abertura do ano judicial, para que os parceiros da justiça portuguesa tudo façam para trabalharem no sentido de convergências, ainda que pontuais, ainda que setoriais, que abram caminho e ao mesmo tempo sensibilizem, para não dizer mesmo mobilizem, os partidos políticos e o Parlamento. O pior que pode acontecer, recordei no passado fim de semana, é a sedimentação de um bloco central de interesses que acabe por inviabilizar o que é preciso fazer na justiça. É precisamente contra esse risco que os parceiros sociais da justiça têm uma palavra a dizer, levando mais longe experiências
de anos de trabalho e de reponderação conjunta. Sabendo que, a não ser aprofundada essa experiência comum, a afirmação do bloco central de interesses será inevitável, bloco que terá todo o empenho em que nada que lhe não convenha mude, que tudo vá ficando tão ou mais pantanoso. E, ao ficar tão ou mais pantanoso, tão ou mais equívoco aos olhos de muitos portugueses. Tenho esperança de que o meu apelo será interiorizado. Até porque recordo o que foi sugerido por todos os parceiros da nossa justiça que recebi em audiência ao longo dos últimos meses. Todos me solicitaram que o Presidente da República, ao mencionar as prioridades nacionais merecedoras de plataformas o mais vastas possíveis, se não esquecesse da justiça, batalhasse pela justiça, tudo fizesse para ajudar a criar pontos no domínio da justiça. E é esse o rumo que se impõe trilhar, o rumo dos entendimentos. Pode ser que demore, pode ser que os pequenos passos conheçam avanços e recuos, que a via seja sinuosa ou acidentada. Pode ser que de permeio com matérias de reforma substancial ou de reforma orgânica surjam prementes questões de meios e de recursos disponíveis, a suscitarem também essas questões convergências. Mas isso é positivo, não é negativo. Não se trata de considerar que na base desses pressupostos de meios e recursos se esteja a negar o caminho para a convergência. Não, está-se a apontar o que são condições importantes para essa convergência. Pode ser, portanto, que este caminho seja um caminho a trilhar de forma parcelar ao longo dos próximos anos. E não de um só folgo. Não importa. O que importa é avançar. O que importa é tudo fazer para que se crie na sociedade portuguesa, no tal cidadão comum, uma crescente credibilização da justiça, impedindo o fenómeno oposto, a descredibilização das instituições ligadas à justiça. Sabendo nós, como sabemos, que a justiça é um esteio crucial do Estado de Direito Democrático. Não é só importante para que a economia tenha uma evolução muito mais favorável, para que haja mais justiça social, para que sejam plenamente consagrados direitos fundamentais garantidos pela Constituição. É a própria afirmação do Estado de Direito Democrático que depende do prestígio da justiça no nosso país. O Presidente da República conta convosco para essa tarefa comum, agradece a iniciativa de hoje, primeira, espero, de muitas outras, porque todas elas têm em comum o estarmos a trabalhar pensando em Portugal. Muito obrigado.